Via Justiça de hoje está de volta discutindo o Instituto da Adoção no Brasil. Participam do programa o juiz Fernando Antônio Tamburini Machado, da Primeira Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Machado, no sul de Minas, e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, Débora Maria Davi Luz. Estatísticas oficiais mostram que a maioria dos adotantes preferem crianças com menos de 3 anos de idade, mas a faixa etária com maior número de crianças disponíveis para adoção é de 13 anos. Os adolescentes são então preteridos. Veja como exemplo o que dizem as pessoas em Belo Horizonte sobre a adoção. A pergunta foi: se você pudesse escolher quem você adotaria, um bebê ou uma criança, um adolescente abandonado? Por quê? É menos difícil criar uma criança. O adolescente já está hoje formado. O adolescente hoje já é um adulto quase. Criança é mais fácil a gente ensiná-lo da maneira que a gente... Ao saber obedecer a gente, o adolescente é mais complicado. Com certeza seria uma criança, né? Porque ela já está numa fase mais crescidinha e eu acho que é mais fácil em questão de adoção. Eu adotaria maior, na minha idade. Eu acho que tudo depende da idade, né? Eu, como tenho 52 anos, eu adotaria um menino de 8, 9. Seria mais fácil para mim cuidar. A criança, você começa já o trabalho de educação, né? E o bebezinho é mais difícil para você, principalmente da minha idade, começar. Nenenzinho para mim poder escolher nome e tudo. Acho mais fácil, assim, você já começar a criar desde pequeno. Mas não vejo nada contra adotar um maiorzinho também, não. Eu acho que ia ficar na dúvida na hora. Doutor Fernando, praticamente ninguém quer adolescente, né? Com mais de 13 anos de idade. Como é que o senhor vê isso? Pois é, justamente os pontos colocados são a maior barreira que nós encontramos, né? Essa questão de, como foi falado aí, de querer a criança para educar do jeito delas, que o adolescente já está formado, que é mais difícil essa convivência, né? Mas eu volto a dizer, as nossas instituições de acolhimento estão cheias de menores, adolescentes, né? E que eu acho que merece uma chance, né? Nós temos aí um período muito importante, que é o estágio de convivência, né? Que as pessoas poderiam se utilizar disso e tentar investir no relacionamento com esses menores, né? Depende muito da postura daquele que quer adotar, de interferir então na educação daquele menor. É certo que ele já vem com a carga de valores e aquele sofrimento muito negativo, né? Daquilo que ele vivenciou naquela família problemática onde ele nasceu, cresceu e se desenvolveu, né? Mas a gente costuma dizer, adoção é um ato de amor, né? E dos mais sublimes que existem. Então, quer dizer, quem tem interesse em adotar, eu acho que merece também investir nessa situação. Doutora Débora, a opinião da senhora sobre esse povo fala. Exato. Eu entendo que uma pessoa que está se habilitando a acolher uma criança ou uma adolescente, ela está devidamente preparada e ela tem esse sentimento de amor e ela pode investir, não importa se criança ou se adolescente, vai responder bem. Por quê? Claro, toda criança ela precisa de limites, assim como ela precisa de cuidados e carinho. E essa possibilidade, principalmente de um adolescente que passou por uma instituição, muitas vezes já veio de uma situação de violência, quando ela for acolhida, quando ela for cuidada, ela vai conseguir responder bem a esse cuidado. Existe um estigma do adolescente, né? Realmente a adolescência é uma fase onde aquele ser ele precisa de uma atenção especial, mas não significa que o investimento, a acolhida, o amor não possam reverter, né, toda essa história de vida que muitas vezes aquela criança passou. Uma questão polêmica, a adoção por casais homossexuais que tem sido autorizada pela Justiça. Nós vamos analisar a posição da lei do direito em relação ao tema ligado à família em transformação. Como o senhor vê a adoção por casais homossexuais? Bom, legalmente, né, ela não proíbe e nem permite essa adoção. A lei diz o seguinte, né, podem adotar pessoas maiores de 18 anos, né, desde que a diferença de idade entre o adotante e o adotado seja de pelo menos 16 anos. Né? E quando a adoção, aí nós entramos nessa questão polêmica, quando a adoção se procede por mais de uma pessoa, né?
por exemplo, pelo casal, é necessário que sejam casados ou que vivam em união estável, né? E só nessa situação é que pode haver adoção por mais de uma pessoa. E como então casamento pela lei, união estável pela lei, é previsto apenas entre homem e mulher, quer dizer, pessoas de diferentes sexos, então a grande construção que hoje se busca se é possível que casais homoafetivos possam adotar crianças. É uma construção nova, já temos decisões lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um tribunal vanguardista, que permitiu essa adoção a um casal de 2 mulheres, né? E também no estado de São Paulo. Eu, particularmente, meu posicionamento é sempre no interesse da criança, né? Se isso for bom, se isso atender, não teria problema nenhum em atender também. Do ponto de vista da psicologia, haveria algum problema no desenvolvimento da criança adotada por casais homossexuais? Veja a opinião de uma psicóloga sobre o tema. Do ponto de vista psicológico, a gente avalia que não existe estudos que indiquem que seja prejudicial a uma criança conviver com uma família homossexual, ao desenvolvimento dela emocional, né? O que é necessário, né, o que uma criança precisa é que ela tenha referências de pai, de mãe, né, de paternagem, de maternagem adequados, né, que favoreçam as suas potencialidades. Então, não existe nada que contraindique, né, a adoção por pretendentes homossexuais. Doutora Débora, a senhora concorda com a psicóloga? Sim, concordo. Nós hoje vivemos novos arranjos familiares e é preciso, né, a lei ela vai também, as decisões judiciais elas vão se adequando à nova realidade. O importante é que a criança tenha essa possibilidade da convivência familiar e comunitária. E isso é que vai fazer com que ela consiga ser um cidadão de fato, né, com referências, com limites, com possibilidades. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.